Nós recebemos na manhã de hoje, em audiência conjunta das comissões de Meio Ambiente, de Desenvolvimento Regional e de acompanhamento do projeto de integração do Rio São Francisco, o ministro da Integração, Gilberto Ock. O ministro veio atualizar o Senado sobre como andam essas obras do São Francisco, cujo projeto hídrico é um dos maiores em curso no planeta. Não há dúvida da prioridade que isso ocupa na pauta do governo da presidenta Dilma, que determinou ao Ministério da Integração a não interrupção das obras sob qualquer hipótese. Esse empenho da presidenta em mudar a realidade de mais de 12 milhões de brasileiros que vivem em 390 municípios do semiárido pode ser traduzido nos expressivos números que demonstram o avanço da transposição. Já atingimos, no mês passado, 74,5% de execução física dessa obra, sendo o abril que mais apresentou acumulado de desembolso desde que o projeto foi iniciado, 600 milhões de reais. O andamento da obra não será estacionado. O eixo norte já vai em 76% executados. O eixo leste em 72,4%. A água já está correndo pelos canais e, de acordo com o planejamento traçado pelo Ministério da Integração, nós teremos condições de entregar, já nos próximos 3 meses, entre 35 e 45 quilômetros de abastecimento d'água efetivo para algumas áreas. É uma obra de engenharia gigantesca, de 477 quilômetros de extensão linear e que conta com 9 estações de bombeamento, as do eixo leste, responsáveis por levar a água a mais de 340 metros de altitude de um ponto a outro. Ressalto também que 2 outras grandes obras estruturantes estão ligadas a esse sistema para transformar a realidade pernambucana. A adutora do Agreste, orçada em 1,3 bilhão de reais e que conta com 61% de execução, e a adutora do Pajeú, que conta com 63% de execução. De maneira que esta obra de transposição de 8 bilhões e 200 milhões de reais, que atualmente emprega mais de 9 mil trabalhadores, tem tudo para estar concluída até o fim do ano que vem, dado que o cronograma de execução está perfeitamente em dia. E, como já disse, é uma prioridade do governo da presidenta Dilma. É importante, aliás, que nós registremos aqui que o projeto de integração do Rio São Francisco se insere no imenso esforço por um desenvolvimento regional equilibrado da federação, empreendido pelos governos do PT, governos que se esforçaram para que as regiões brasileiras tivessem oportunidade de crescer de acordo com as suas potencialidades. Para o Nordeste, não há dúvida, algo que precisava de uma urgência no atendimento era a questão da segurança hídrica. Como sempre lembra a presidenta Dilma, nós não temos condições de acabar com a seca no Nordeste, porque ela é um fenômeno climático inerente ao semiárido brasileiro. Mas temos que dotar a região de todos os meios possíveis para que os milhões de cidadãos e cidadãs que lá habitam possam conviver com a realidade da estiagem. Nesse compromisso, o programa Água para Todos, por exemplo, foi além das suas metas estabelecidas, chegando em 2014 com mais de 781 mil cisternas entregues, quando a previsão inicial eram 750 mil.
Só em Pernambuco, meu estado, foram 46 mil equipamentos que têm permitido a reserva de água para enfrentarmos a seca. Igualmente, os sistemas simplificados de abastecimento beneficiaram outras 68 mil famílias, bem como foram significativas as ações tomadas nos perímetros irrigados para reduzir os custos de água e luz e aumentar a produtividade nessas áreas. Quero destacar aqui a ação decisiva da Codevasf, havida recentemente na resolução do fornecimento de energia elétrica aos perímetros irrigados do sistema Itaparica, em benefício dos municípios pernambucanos de Petrolândia, Floresta e Itacuruba. Amanhã, inclusive, estaremos reunidos juntamente com a CONTAG e a FETAP e os representantes dos trabalhadores assentados nesses municípios para uma conversa no Ministério da Integração Nacional, quando iremos discutir todos os detalhes no que diz respeito à manutenção do fornecimento de água e de energia elétrica, bem como para pensarmos juntos a autossustentabilidade desse sistema. Da mesma forma, destaco também o relevante trabalho daquela companhia para a instalação de sistemas flutuantes de captação d'água no sistema do Pontal Nilo Coelho, uma obra orçada em 60 milhões de reais para garantir o suprimento necessário à irrigação das áreas plantadas, com vistas a fazer face a um eventual colapso provocado por essa estiagem prolongada. Mas eu ouço a parte do senador Jorge Viana. Para te cumprimentar, senador e líder Humberto Costa, eu tive o privilégio de ficar na audiência uma boa parte da manhã, ouvindo o ministro Gilberto Ock e a equipe. Quero parabenizar Vossa Excelência, primeiro, por estar participando e ajudando a dirigir a comissão temporária, que foi quem motivou essa audiência para se tratar dessa obra que o Brasil precisa conhecer mais, precisa entender a dimensão dela, como os números que Vossa Excelência traz mostram e demonstram. Fazer essa transposição do Rio São Francisco é algo que alguém podia chamar de faraônico, mas é algo extremamente necessário e que agora o Sul, Sudeste, que está passando, principalmente o Sudeste, onde 50 milhões de pessoas estão tendo escassez de água potável para beber, conta da seca, e que esse ano é possível que se agrave, segundo alguns analistas e cientistas. O Brasil está fazendo algo que começou com o presidente Lula, segue com a presidenta Dilma, da maior importância. São 7 anos de obra, mas hoje foi bem lembrado pelo ministro. Uma obra similar na China, similar a essa e um pouco menor que a transposição de São Francisco, vai ser concluída em 10 anos. Na China pode, mas no Brasil não pode, porque uma obra de transposição do rio, com a dimensão que ela traz, com as mudanças econômicas e sociais que ela incorpora, não pode ser feita do dia para a noite mesmo, não. E só faltam menos de 3 anos para ser concluído. O ministro hoje foi muito feliz e eu parabenizo Vossa Excelência trazendo esse esclarecimento, colocando números atualizados da obra de transposição do São Francisco, que eu não tenho dúvida, o governo precisa divulgar melhor, nós precisamos conhecer mais, e ficou inclusive acertado que a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão Temporária vão fazer um calendário de visita, de fiscalização dessas obras, para que a gente possa falar ao Brasil a importância do Brasil estar realizando uma obra que é uma referência para o mundo inteiro, e que atende especificamente o social e o econômico. E pode, sim, transformar o Nordeste num grande produtor, num grande endereço da produção de frutíferas, como já está ficando, produção de vinhos, e além de atender a população com água potável. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Quero, inclusive, aqui citar algo a que eu não me referi. O ministro disse que até o mês de setembro nós já teremos em cada um dos eixos, pelo menos 40 quilômetros já com a água circulando, enchendo barragens, enfim, fortalecendo o atendimento à população.
Não à toa, senhor presidente, eu peço uma tolerância a Vossa Excelência. Os resultados dessas ações são visíveis. Em Pernambuco, os 25 perímetros irrigados pela Codevasf, situados na bacia hidrográfica do São Francisco, produziram somente no ano passado 2.600.000 toneladas de itens agrícolas, sobretudo frutas, mesmo em meio à longa seca, proporcionando um valor bruto de produção de mais de R$ 1,5 bilhão de reais. Na agricultura, é preciso dizer, as estatísticas apontam que o Nordeste deverá produzir, somente este ano, uma safra de quase 19 milhões de toneladas, um aumento de 20% em relação ao ano passado. Diante desse desempenho, a região deve ultrapassar a produção do Sudeste pela primeira vez na história do levantamento sistemático da produção agrícola, realizado pelo IBGE há 41 anos. Ao contrário das migalhas que durante anos nos foram jogadas pelo poder central, tratando o povo nordestino como miserável e incapaz, foi preciso que um filho da seca, que chegou a São Paulo num pau de arara, tivesse a coragem de mudar essa lógica e provasse ao país que o Nordeste não precisava de esmolas. Os resultados estão aí para provar. Só a produção de soja na região, capitaneada pela Bahia, deve saltar de 6.600.000 toneladas para 8,5 milhões de toneladas. O Piauí e o Maranhão, estados que eram extremamente pobres e marginalizados na federação, também estão contribuindo sensivelmente para o êxito dessa safra. Ou seja, são ações dessa natureza que têm promovido uma verdadeira revolução nos estados nordestinos. Não por outro motivo, o Índice de Atividade Econômica Regional, divulgado pelo Banco Central, apontou que o crescimento do Nordeste no ano passado foi maior do que o do Brasil como um todo. O Nordeste cresceu 3,7% em 2014, destoando positivamente do resto do país, que cresceu 0,1% no mesmo período. No conjunto, a produção agrícola aumentou 9% na região e 1,8% no Brasil em 2014. Se olharmos para uma década atrás, é um resultado extraordinário e mesmo inimaginável. Sob esse aspecto, demos início à rearrumação do tabuleiro federativo. São essas as políticas concretas que têm atraído bilhões em investimentos, aumentado a produtividade e a renda dos trabalhadores, criado postos de trabalho, incluídos os brasileiros no desenvolvimento e, fundamentalmente, mudado a face perversa de anos de miséria e pobreza a que a nossa população foi submetida por muitos séculos. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.